Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, hoje estamos aqui mais um dia, graças ao nosso bom Deus. Vamos estar aprendendo mais sobre a palavra do nosso Senhor. Hoje estaremos lendo aqui Ezequiel 37, uma passagem linda e maravilhosa, onde a gente vê a grandeza e o poder de Deus e o que, além dele poder fazer, o que ele quer de nós. Vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e altíssimo é o Senhor, Deus de glória e maravilha. Estamos agora, Senhor, neste momento, na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor abençoe esse momento, Pai. Venha falar no nosso coração, nos dá direção, seja conosco. Ensina-nos o caminho que devemos andar. Abençoa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa derramar sobre nós sabedoria, entendimento, discernimento. E faça a Tua vontade, Senhor Jesus. Se faça presente na vida de cada um que nesse momento, Senhor, se atentar a ouvir as Tuas palavras. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 37 nos diz a visão de um vale de ossos secos. Eu vou estar lendo apenas 10 versículos para a gente estar meditando, está lendo aqui também a explicação para que você entenda melhor. Essa Bíblia ela é uma Bíblia de estudo, então ela explica um pouco para que você entenda melhor, né, o que nos diz a palavra de Deus. E nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre a pele, sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu ordem, e puseram em pé um exército grande em extremo. Eu lia só até o versículo 10, para a gente ter entendimento aqui. Irmãos, é maravilhoso o poder de Deus. Tem pessoas que não crê, porque não veem. Agora se põe no lugar deste homem. Se põe no lugar de Ezequiel. No meio do vale, ali ao redor, pois não, né, propriamente a gente aqui na Bíblia não diz que ele estava no centro, mas ele caminhou em volta do vale. E era tão numeroso, era tão grande que, obviamente, ele ficou perplexo. Mas o que ele não esperava é o que Deus iria colocar nas suas mãos. Uma escolha. E Deus perguntou para ele: você crê que esses ossos podem reviver? Ele disse: tu sabes, ó Deus. Então Deus deu a ele uma ordem. Então profetiza. A gente tem que ter em mente uma coisa.
Deus, ele ordena. Vai ter vezes que Deus vai te colocar em lugares onde vai estar tudo morto, onde as pessoas não têm a presença do Senhor, onde as pessoas não buscam a Deus, onde as pessoas nem falam de Deus, estão como mortos, como um vale de ossos secos. Você crê ou não, às vezes, pela incredulidade dessas pessoas, por como elas vivem, que Deus possa ressuscitá-las. Mas Deus não pediu para ele, Deus ordenou, então profetiza. E através da boca, através da palavra, né, que Deus usou este homem, os ossos secos se tornaram, né, carne, se tornaram vivos. É necessário que a gente tenha entendimento que às vezes no nosso trabalho, às vezes em algum local que a gente vai, Deus toca no nosso coração, fala de mim. Tem pessoas que estão precisando de vida espiritual. Tem pessoas que estão caminhando descrentes do Deus poderoso que existe. Assim era o povo de Israel. Porque essa passagem ela é definida para o povo de Israel após, né, aqui o versículo 10, se você terminar a leitura, você vai ver que Deus fala que assim ele fará como o povo de Israel, com o povo de Israel, que estava como se tivesse morto, não o buscava, não o almejava, como se estivessem perambulando sem sentido na sua vida. Só que, não somente isso, vivendo no erro, vivendo no pecado. Irmãos, lá fora, quando eu digo lá fora, é pessoas que estão no mundo, fora da igreja, fora do caminho de Deus, estão vivendo esta vida. Eu sou conhecedor da palavra, você também. O chamado é para todos nós. Deus quer usar a minha, a tua boca para que a palavra dele possa alcançar essas pessoas que estão como mortas, precisando que Deus sopre nelas vida. Mas como Deus vai fazer se você não se dispõe? Você percebe essas pessoas, você convive com essas pessoas, mas às vezes se envergonha de ser conhecedor da palavra de Deus e não usa, não deixa ser a sua vida um instrumento para que Deus possa transformar essas vidas. E eu estou aqui de pé porque Deus me alcançou através da vida de alguém. Porque Deus me alcançou através da oração de alguém, através de pessoas trazendo a mim a palavra do Senhor, através de pessoas ainda que eu estava na vida errada, orando por mim e crendo. Esse é o nosso propósito. Fazer com que eles creiam e também obtenham do Senhor Jesus a salvação, para que sejam revividos como o vale de ossos secos. Estavam sequíssimos. O Espírito do Senhor levou Ezequiel, por meio de uma visão, a um vale dos numerosos ossos humanos insepultos. Esses ossos simbolizavam toda a casa de Israel, dispersa pelas nações depois da destruição de sua terra. A sequidão dos ossos revelava o estado de desânimo e miserabilidade das pessoas, além de serem expulsos de sua pátria. Os poucos sobreviventes foram privados de sonhos e de honra. Assim, havia melhor ilustração para que representar Israel naquele momento do que ossos secos. O povo era como corpos expostos ao tempo, cuja carne foi consumida por inteiro. Nem mesmo medula havia, devido à sequidão extrema dos ossos. Ademais, os esqueletos não estavam agrupados e sim separados, mostrando com isso que os judeus viveriam em diferentes lugares, porém, com uma intervenção divina, todos se reuniriam novamente e retornariam à sua terra. A Bíblia nos diz que somos corpo, né? Que Jesus é a cabeça e nós somos membros, cada um faz parte de um membro do mesmo corpo de Cristo. E aqui, ditamente, como foi explicado, este corpo já estava separado, além de seco, não havia vida. Mas Deus, através da sua palavra, através do seu poder, iria reunir esse povo. Mais adiante neste capítulo a gente vê que é antes de Davi ser
coroado rei, onde havia ali mais de uma nação, mais de um povo, eram separados, né? Havia reinados, reis, mas Deus, através de Davi, iria fazer esse povo apenas um reino, apenas um povo. E esse povo o serviria e o adoraria. Né? Se você se atentar a este capítulo todo, você irá entender propriamente, a partir daí, o que quer dizer, né, o que Deus fala para o povo de Israel. Mas eu li somente até o versículo 10 para que esta palavra seja contigo, para que você entenda que a Bíblia, além, né, dela vir, né, de nossos ancestrais, digamos assim, da época, né, de Jesus, antes de Jesus, porque vir à terra, porque Jesus era o Verbo, e era Deus, e é Deus, e o Verbo, porque Deus é eterno, então a palavra de Deus não passará. Essa palavra, ainda que foi dita lá, ainda que foi para o povo de Israel, ela serve para nós, porque nós vivemos, né, a mesmice da nossa vida, como se também tivéssemos e vivêssemos os mesmos sentimentos, fazêssemos as mesmas coisas, pois ainda hoje vivemos na idolatria, vivemos no pecado da prostituição, vivemos adulterando, vivemos fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Então a palavra de Deus, ela transforma toda nação em qualquer época, quando você se atenta e obedece a ela. E aqui a gente vê, irmãos, que estas pessoas, assim como eu já fui, né, como esses ossos secos, longe da presença do Senhor, a minha infância, eu cresci na igreja. Eu vinha me desviar depois. E isso foi quebrado em mim. Eu conheci o mundo e comecei a viver o pecado, das coisas mundanas, correndo atrás do pecado, achando que a vida era prazerosa e era para ser vivida desta maneira. Mas com o tempo, né, Deus ali cuidando de mim, ainda que não se manifestasse na minha vida. Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, em todo tempo. Ainda que você não perceba, ele está aí contigo. Mas ele se manifesta algumas vezes. E o que veio acontecer na minha vida? Quando eu estava no fundo do poço, quando eu estava totalmente quebrado, tentando suicídio, então Deus me fez olhar para ele. Porque eu olhava só para o mundo. Eu olhava só para mim, só para o meu corpo, matando somente o desejo da minha carne. E eu não tinha em mim a vontade, o desejo de buscar a Deus. O povo de Israel estava vivendo esse momento. Eles estavam vivendo a sua vida como se fosse para ser vivida simplesmente carnal, sem nada propriamente espiritual para a sua vida. Mas Deus mudou isso. Na minha vida, mudou na vida do povo de Israel. Porque quando Deus toma direção da tua vida, quando você aceita, e eu vou te falar aqui propriamente da minha vida para que você entenda, as coisas mudam. Tem pessoas que dizem, eu não vou mudar por pessoas, eu não vou mudar porque tal coisa. Mas muda para Deus, muda por Deus, muda porque a tua salvação depende disso. Porque antes, neste mesmo local onde eu hoje prego a palavra, eu tentava suicídio, eu me drogava a noite toda, eu assistia pornografia. Eu me afastava de Deus e perdia cada dia mais a minha salvação. Mas quando eu olhei para os céus e falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me segurou até aqui, eu aceito a Ti. A partir daí, eu passei a buscá-lo. A gente vê que é preciso ação, não é somente falar. Porque a partir do momento em que Ezequiel se prontificou a obedecer à voz de Deus e ouviu, então profetiza, e ele obedeceu, e ele profetizou, a partir daí houve a ação, não somente dele em se dispor e fazer o que Deus pediu, mas também Deus agiu. Deus fez o que para ele era impossível. E isso acontece na nossa vida. Quando você se prontifica a deixar Deus te usar, quando você se prontifica a deixar a tua boca profetizar o que Deus coloca no teu coração, quem age é Deus, aleluia. E Deus transforma vale de ossos secos em vida novamente.
Então, irmãos, a gente vê a importância da obediência. Se Ezequiel propriamente pudesse falar, Senhor, eu sei que tu podes, e Deus falasse para ele, então profetiza. Ele falou, não, eu não preciso profetizar, eu já sei que o Senhor pode fazer. Você acha que iria acontecer alguma coisa? Você acha que Deus, sendo Deus, iria levantar aquele exército, só porque ele pode? Às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu sei que tu podes, eu não vou pedir não. Senhor, eu sei que tu podes, no teu tempo o Senhor vai me dar. Mas aí você não busca, mas aí você não age, você fica na sua mesmice, estagnado. Eu tenho notado uma coisa que Deus tem falado no meu coração sobre esperar o tempo de Deus. Não venha muito a esta palavra, mas eu quero que você entenda, porque isso veio agora na minha mente. Eu creio que Deus, né, tem algo para a tua vida. Eu cria isso no meu coração, que esperar o tempo de Deus é propriamente esperar. Ah, um dia Deus vai fazer, então tá bom. Então, o dia que Deus quiser, Deus faz acontecer na minha vida. Não é bem assim. Esperar em Deus é confiar. Esperar em Deus é continuar buscando, ainda que as coisas pareçam impossíveis, ainda que ao seu redor estejam caindo 1000 e ao seu lado 10.000, permaneça buscando a Deus, que no tempo certo as coisas vão acontecer. Não quer dizer que você precisa ficar parado esperando Deus agir. Não, você também tem que agir. Você tem que continuar orando, você tem que continuar buscando, você tem que continuar jejuando, fazendo a tua parte. Porque o impossível é papel de Deus, assim nos diz lá em Lucas 37, primeiro versículo 37. Irmãos, e a gente vê que esta obra era impossível para Ezequiel. Isso que eu quero que você entenda. Mas ele creu, ele sabia, mas ele também agiu. E a partir daí, Deus agiu e mostrou a ele o seu poder, mostrou a ele que é possível, que ainda que você se sinta morto, como eu me sentia, não somente na alma, mas querendo também matar o meu corpo, Deus trouxe a minha vida. Realmente. Porque às vezes tem dia que a gente se sente que não está vivendo, tem dias que você sente que você está sobrevivendo, simplesmente carregando fardo, simplesmente esperando que o dia termine para que você possa descansar dessa luta. Mas Deus é contigo, irmãos, e acredite, Ele tem poder para trazer vida novamente, esperança para a tua vida. Aleluia. Nos diz assim a partir do capítulo 3, aqui a explicação. É possível ossos secos reviverem? Humanamente, o profeta sabia que era impossível que aqueles ossos renascessem à vida. Não havia nenhuma probabilidade disso, a não ser pela ação divina. A indagação do Altíssimo invale hoje a perguntas como: o doente terminal pode ser curado? A empresa falida pode ser restabelecida? O casamento destruído pode ser restaurado? Um viciado pode recuperar por completo? A vida de tristeza, amargura e tormento pode se tornar alegre e cheia de paz? Aqueles que crerem e obedecerem à voz da fé, sem olhar para as impossibilidades, não apenas terão a vida restaurada, como também possuirão o gozo da salvação. Ouvi a palavra do Senhor. O Altíssimo ordenou que Ezequiel profetizasse, ou seja, anunciasse a vida sobre a morte. O profeta faria o mesmo que o Todo-Poderoso fez. Na criação, ao usar a palavra para chamar à existência o que não existia. Assim como a terra era sem forma e vazia, os compatriotas de Ezequiel estavam reduzidos à insignificância e à falta de esperança, pois viviam dispersos em nações estrangeiras. A palavra de Deus é a fonte de vida que dá início a tudo, pois ela é o próprio Senhor Jesus. Por isso, seu poder é ilimitado. Ao depositarmos nela nossa confiança, toda situação ruim passa a mudar. Ezequiel cumpriu a ordem divina de proclamar sobre os ossos secos que representavam Israel. Por isso, a nação que não possuía chance alguma de se restabelecer surgiu forte novamente. Irmãos, sobre esta palavra,
quando você vê que algo está morto na tua vida, profetiza, usa o poder da palavra de Deus. Senhor, os meus sonhos estão mortos. O meu plano caiu por terra, mas hoje, pela tua palavra, pelo teu poder, que o Senhor restitua neste momento. Que o Senhor renasça em mim a fé inabalável. Que o Senhor renasça em mim saúde. Que o Senhor coloca em mim vida. Gente, a gente tem que ter essa direção. Porque da boca nossa sai o que o coração está cheio. A Bíblia nos diz isso. Quando a gente crê na palavra do Senhor e a gente coloca isso para fora, a palavra tem poder, exatamente como foi dito aqui. Pois foi através da palavra que Deus criou todas as coisas. Creia nisso e você verá a glória de Deus e verá a tua vida ser transformada a partir do momento que você começar a profetizar coisas boas na tua vida. Desacreditar não adianta. Só te deixa na lona, só te deixa para baixo. Ao invés de você pensar, eu não consigo, eu não posso, acredita, profetiza coisa boa, acorda já dizendo, eu posso, hoje eu vou viver o meu melhor, hoje eu vou viver o que Deus tem para mim, coisa boa vai acontecer hoje. E você verá que a tua vida vai se transformar. E ainda, como eu disse, 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Ainda que talvez a tua casa esteja em tribulação, ainda que talvez os seus parentes mais próximos de ti estejam contra ti, você verá que Deus é a tua fortaleza e nada pode te abalar. Amém? Aleluia. Eis que se fez rebuliço. Ao se proclamar a palavra onde não existia vida, imediatamente um ruído aconteceu. Esse barulho correspondia ao grande movimento dos ossos à procura dos outros ossos correspondentes do corpo para se unirem novamente. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu quando Ciro, rei persa, inesperadamente deu permissão para que todos os judeus que viviam exilados em seu reino voltassem a Jerusalém. Assopra sobre estes mortos. Todos os homens que não conheciam a Deus estão mortos em seus pecados e fazem parte do vale de ossos secos, isto é, do mundo. Vivem presos a paixões, fracassos e dores, mas ao abrirem seus ouvidos para a palavra, recebem vida. Com isso, o profundo e impressionante estado de secura e entorpecimento e espiritual dá lugar à ação do Espírito Santo. Nasce assim uma pessoa cheia de fé, justificada e reconciliada com o Altíssimo. Porém, vale lembrar que essa obra é restauração dependente da disposição do servo de Deus em proclamar a sua palavra em obediência a ele. Amém? Eu dei aqui como exemplo a minha vida, sobre o que eu vivia. A partir de que eu aceitei a Jesus e comecei a servi-lo, a segui-lo, a cumprir o que Deus tinha colocado na minha vida, obedecendo a palavra do Senhor, a minha vida foi transformada. Porque se não há obediência, se você não serve a Deus, se você não o busca, Deus não fará o que você pede simplesmente da boca para fora, ou pensa no seu coração. Deus é comigo, Deus vai fazer. Você tem que ter isso em mente. Faça a tua parte, que o impossível é papel de Deus. Aqui o Ezequiel fez a parte dele. Se deixou usar por Deus. Ele creu, ele sabia que Deus podia fazer, mas ele se dispôs a ser usado, para que acontecesse então o que Deus queria que ele fosse usado para fazer. Às vezes Deus quer te usar no seu próprio lar, na sua própria vida, mas você tem que abrir a boca e, ao invés de murmurar, profetizar coisas boas na tua vida, para que aconteça o impossível de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Encaminhe esta palavra para mais pessoas, para que elas possam receber de Deus também o seu milagre, para que Deus fale com elas. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Eu profetizo bênçãos e unção sobre a sua vida. Que Deus seja contigo. Amém? Fica com a paz do Senhor Jesus.